Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com as nossas aulas de História, agora História do 6º ano. Lembrando pessoal, aqueles cuidadozinhos de sempre, ó, higienizando as mãos sempre para evitar qualquer tipo de problema, né? Ande com álcoolzinho aí, né? Álcool 70, álcool em gel, álcool líquido, ou seja, uma forma que você consiga manter a sua higienização, a sua máscarazinha, a minha tá aqui, a nossa equipe é bastante reduzidazinha, certo? Apenas o operador e o professor para te passar os conteúdos. Então não vamos esquecer dos cuidados necessários e evitar aglomerações, saída de casa sem necessidade, apenas em momentos de necessidade. Pessoal, outra coisa que eu vou pedir para vocês, não sendo youtuber, mas eu vou pedir para vocês, olha, dê uma curtidazinha, certo? Nas nossas aulas, não é só a minha não, de todos os professores, português, matemática, geografia, no caso minha também, educação física, ou seja, todas elas vocês deem uma curtidazinha, façam um comentário, diga se entendeu ou não entendeu determinado assunto, entre em contato aí, interaja com o seu professor, com a gente também, certo? Isso vai contar, isso vai contribuir com participação de todos vocês aí nos nossos trabalhos, tá certo? Isso vai contar aí para o nosso ano letivo. Então faça esse esforçozinho e participe, beleza? É como se fosse uma chamada. Ok, pessoal, olha só, nós iremos tratar aí sobre povos da Mesopotâmia, né? A gente comentou semana passada aí algumas características gerais, e aí agora nós iremos comentar aí alguns povos, aí citar alguns povos aí para você entender um pouquinho de como foi, né? O que eles deixaram de legado. Professor, o que é legado? É herança, o que eles deixaram aí de herança para as populações que vieram depois deles, né? As civilizações que vieram depois deles. Certo, pessoal? Então, quando vocês ouvirem legado, é uma palavra chique e bonitinha para dizer herança. Então, eles deixaram algumas coisas para a gente e a gente vai observar agora. Prosseguindo. E aí nós temos a região da Mesopotâmia. Lembrando, viu, que a Mesopotâmia, pessoal, é uma palavra grega que quer dizer entre rios. Mesopotamos, entre potamos, rios. Então, uma região entre dois rios, né? O rio Tigre, certo? E o rio Eufrates. Aqui. Eufrates, beleza, pessoal? Então vai ser essa região entre rios, vai ser chamada de Mesopotâmia. Então a gente tem duas imagens aqui. Ali, onde estava localizado a Mesopotâmia, essa região entre rios, mas o rio Nilo, onde surgiu a civilização egípcia, mas também o rio Jordão ali, onde surgiu a civilização, onde se instalou, né? Os hebreus também e os fenícios, outros povos também, são conhecidos como crescente fértil. E a gente comentou na aula passada que é o crescente fértil, né? Essa forma que nós temos aí, que a gente dá uma olhadinha, em forma de uma lua crescente e fértil, porque ela é uma região, uma terra muito fértil, favorecida por esses rios, né? Pelo rio Tigre, pelo rio Eufrates, pelo rio Nilo, pelo rio Jordão. Então a fertilidade desses solos vai ser graças a esses rios que a gente comentou. Por isso é chamado crescente fértil. E aí no crescente fértil, mas especificamente, ou seja, mais localizado ali na região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, nós temos aí alguns povos, né? Os sumérios, essa partezinha aqui, essa coloração mais avermelhada, né? São os povos sumérios, surgiram aí nessa região, na região da Mesopotâmia. Observe, está mais ao sul, certo? A região entre os rios, ela está mais aqui, mais ao sul da Mesopotâmia, perto, né, próximo do Golfo Pérsico. Observe direitinho no seu mapa, no seu material de estudos, onde será o Golfo Pérsico. Além deles, nós tivemos aí o Império Acádio, esse aqui mais em verde, beleza? O Império Assírio, esse aqui mais bege, né? Bege, uma corzinha mais escura, um amarelo mais escuro nós temos aí. E uma parte mais esverdeada clara, né? Esverdeado lodo, nós temos aí os povos babilônicos, certo, pessoal? Então essas são as regiões aí onde cada povo teve seu domínio, né? Teve o seu tempo aí de domínio aí, conseguiu conquistar cidades e impor o seu domínio aí nessas determinadas regiões, certo, pessoal? Prosseguindo, vamos conhecer alguns desses povos. Olha só, eu separei aqui no livro de vocês, aí tem até outros povos também, como os cassitas, né? Que eram povos guerreiros e que participaram aí da conquista em um determinado tempo, período, um determinado tempo aí da história aí da Mesopotâmia. Mas
Separei isso aqui para vocês, ó, as civilizações mesopotâmicas, ou seja, da Mesopotâmia. Sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus. São esses os principais povos que a gente vai citar aí. E aí eles têm algumas características que eu peço para você marcar e prestar atenção, porque cada um desse povo vai ter uma marca, uma característica, um legado, ou seja, uma herança deixada para cada um de vocês. Beleza, pessoal? Olha só. Os sumérios eles foram os primeiros a povoar a região da Mesopotâmia, certo? Foram responsáveis por inúmeros inventos, né? E construções e heranças deixadas para os povos que vieram deles, depois deles, tempos depois. Por exemplo, eles deixaram contribuições como a roda. A primeira roda realizada, e você observa que a importância da roda, que é a roda utilizada hoje praticamente em tudo, né? Uma bicicleta, um carro, um caminhão, uma moto, ou seja, usa essa invenção que teria surgido, teoricamente, supostamente teria surgido na Suméria, com os povos sumérios. Beleza, pessoal? A escrita também, aquela escrita cuneiforme, surgiu também aí na Suméria, certo? Eles também estudavam os astros, beleza, pessoal? E através dos astros eles vão desenvolver uma série de coisas, né? Uma série de ideias aí, através do estudo dos astros. O estudo dos astros era bastante importante pelo seguinte: você saberia identificar as melhores épocas para o plantio, ligado à agricultura, claro, e para a colheita, né? Então, através do estudo dos astros, você poderia saber as melhores épocas para cada tipo de atividade relacionada à agricultura. Deu para pegar a ideia, pessoal? E o sistema, o calendário também vai marcar esse período, né? O melhor período para plantar e o melhor período para você poder retirar o alimento da terra. Beleza? Então, o Sumério teve importantes contribuições. Olha só, cidades e estados, foi aí justamente dos Sumérios, né? Cidades independentes. Como é uma cidade-estado? É uma cidade que tem a sua religião própria, o seu governante próprio, que era o Patesi, aí no caso da Suméria, certo? E seu exército e as suas leis próprias. Então, isso é uma cidade-estado. Você tem uma cidade que pode falar a mesma língua, mas ela tem um rei próprio, as leis próprias, a religião própria. Deu para pegar a ideia de cidade-estado? Olha só. Cidades e estados independentes, como Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Essas são as características, né? O principal representante era o Patesi. Centralização do poder político, militar e religioso. Então, esse Patesi, ele concentrava nas suas mãos esse poder político e religioso. Era o que, pessoal? Uma teocracia. É uma forma de governo onde tem como principal representante alguém indicado pelos deuses, né? E aí eu peço para vocês marcarem essa identificação. No Egito Antigo também era uma teocracia, só que o faraó, o representante, o monarca, o rei, né? O imperador do Egito, era o filho dos deuses, né? Era um deus. Já na Mesopotâmia ele não era um deus, ele era um representante dos deuses. A diferença está aí. Pegou a ideia? Beleza. Classes dominantes eram sacerdotes, burocratas, né? Administrativos, que cuidavam dos assuntos administrativos aí do reino, né? Desenvolveram a escrita cuneiforme e a invenção da roda. A escrita cuneiforme era aquela que era feita em tabletes de argila, né? A gente vai falar dela daqui um pouquinho. Outro povo também que nós temos aí são os acádios, né? Conquista e unificação das cidades sumérias. Então, os acádios eles vão ser um império que eles vão dominar e conquistar as cidades sumérias, né? É o segundo império aí da região da Mesopotâmia, né? Tem o principal rei, aí eu peço que vocês vão identificando. Os sumérios, quando você ouvir falar de Nippur, Uruk, do Patesi e das invenções da escrita, né, da roda e tudo mais, vocês lembrem de sumérios. Quando vocês falar da unificação do povo sumério por esse rei aqui chamado Sargão de Acádio, ou Sargão I, aí você lembre de Acádios, viu? Vai identificando essas ideias que eu estou passando para vocês. Bom, conquista e unificação das cidades sumerianas, Sargão I, Império Acádio, Sumeriano, absorção e sítios da cultura suméria, curta duração, revoltas e invasões estrangeiras vão acabar com o Império de Sargão Acádio. Então, logo depois que ele morrer,
o Sargão. Então o que vai acontecer? O império vai se desfazer juntamente com ele. Mas olha só, mesmo ele conquistando os sumérios, muito da cultura sumeriana ele vai absorver para si, para os povos, ou seja, ele vai adaptar-se àquela cultura ali e vai colocar ali nos seus povos dominados. Beleza, pessoal? Então ele vai conquistar, mas ao mesmo tempo vai ser conquistado pela cultura sumeriana. Beleza? Então, lembrou de Acade, de Sargão, de Acade, lembra do povo acadiano. Os outros são amoritas, também conhecidos como babilônicos. Será o primeiro império babilônico. Aí marca a principal característica para você identificar quando fala assim dos amoritas ou do império babilônico. Lembre desse rei aqui, ó, Hammurabi ou Hammurabi. Ele vai ser o responsável pela criação do primeiro conjunto de leis escritas aí da história da humanidade, que vai ser chamado como o Código de Hammurabi. Deu para pegar a ideia, pessoal? Antes não existiam leis escritas, as leis eram orais, eram faladas, mas com Hammurabi você tem a importância de quê? Conjunto de leis escritas. Era a lei do talião, era a lei que dizia tal qual, ou seja, a penalidade de um determinado crime era igual, tal qual, ao seu grau, né, que era feito, né, o seu crime. Então era tal qual, a penalidade era tal qual, igual ao crime. Por exemplo, se uma pessoa furou o olho de outra pessoa, o olho dela possivelmente seria furado. Se um pedreiro construísse uma casa e essa casa viesse derrubar e matar a família dessa casa, as mãos desse pedreiro elas seriam amputadas, cortadas, retiradas fora, entendeu? Parecia ser leis bastante rígidas, duras, né? Como se diz, era a lei do talião, né? Que era olho por olho, dente por dente. Mas aí a partir do momento você vai ter uma revolução na história das leis. Por quê? Porque não existiam leis escritas. A partir de agora você tem leis escritas. A partir de agora você sabe aquilo que está certo e aquilo que está errado, aquilo que se pode e aquilo que não pode. Aquele crime que se comete e a punição para aquele crime. Ah, se você fez determinada coisa, você vai morrer, tinha pena de morte ali. Ah, mas eu não sabia. Não, a partir de agora você tem uma lei, né, que vai indicar o que é crime e a punição para tal crime. Então você não está inocente na coisa. Então por isso que ela é uma lei revolucionária. E ela vai evitar o quê? Que povos, como a região da Mesopotâmia, tinham muitos povos, ela vai evitar que existam vinganças, né? Porque um povo domina o outro povo e ele vai fazer vingança. Por qualquer coisa ele vai punir ela do jeito que ele achar. Não. Agora você tem um código de leis, um conjunto de leis escritas, aí você vai de acordo com o código. Não, você não pode impor, dizer para uma pessoa que ela tem que ser punida se não existe naquele código. Então, por aí você vê a ideia da importância do primeiro conjunto de leis escritas da história do mundo, né? Herança, legado deixado aí pelos amoritas, ou também primeiro império babilônico. Então, quando você ouvir falar de código de leis e de Hammurabi, você lembra do império amorita, primeiro império babilônico. Vamos lá. Hammurabi, rei da Babilônia, conquista a Mesopotâmia e formação do primeiro império babilônico, criação do mais antigo sistema de leis escritas, código de Hammurabi. O declínio do império vem com a morte de Hammurabi, que aí as pessoas não vão conseguir mais manter aí aquela mesma autoridade e domínio que tinha Hammurabi, né? Então vai ter uma fragmentação do reino dele e invasões estrangeiras aí vão acabar com o primeiro império babilônico, né? O reino amorita, beleza? E aí quando você ouve falar de assírios, marque a característica do povo assírio, era um povo guerreiro e não era só guerreiro, era extremamente cruel, né? Eles eram extremamente cruéis. Eles decapitavam as pessoas vencidas, né, os povos vencidos, eles arrancavam-lhe as cabeças, eles tiravam-lhe os couros, né, faziam um processo lá, retiravam o couro dele, até mesmo vivos, né, eles colocavam em estacas, né, estacavam as pessoas, colocavam ali, ou seja, eram extremamente cruéis, utilizavam o arco, a flecha, o cavalo, ou seja, utilizava uma máquina, é uma chamada máquina de guerra assíria, ela era muito forte. Eles tinham como característica, né, um exército profissional que ganhava, que recebia para poder fazer isso aí, né, para poder se dedicar apenas à vida militar, ou seja, apenas ao exército. Então, eram extremamente cruéis. Mas não eram ignorantes. Por que não eram ignorantes? Porque eles construíram a biblioteca de Nínive, né? A primeira biblioteca aí, digamos aí, da história da humanidade, né? Um conjunto de livros foram colocados lá que vão permitir
que tenham registros aí das histórias dos povos aí da Mesopotâmia aí por um bom tempo, né? Por longos tempos aí vão ser permitidos registros aí contando a história da trajetória do povo da Mesopotâmia. Inclusive um rei, né? Um rei de Uruk, né? O chamado Gilgamesh, né? As aventuras, que eram poemas, né? A epopeia de Gilgamesh, ou seja, as aventuras aí, contos desse rei de Uruk, vai ser colocada aí na biblioteca de Nínive, criada pelos povos assírios. Pegaram a ideia, pessoal? Vamos lá, lembrou de Assírio, lembra de guerreiros cruéis, mas que também não eram ignorantes, que criaram a primeira biblioteca aí da região, a biblioteca de Nínive. E aí você tem também, né, logo depois dos assírios, você tem o povo caldeu, né, o segundo império babilônico, grave isso aí também. Aí você tem um rei bastante importante, chamado de Nabucodonosor. Quem é muito ligado à religião, seja ela católica ou protestante, né, ou evangélica, né, e que tem um conhecimento da Bíblia, vai perceber que esse rei Nabucodonosor, ele é bastante citado aí na Bíblia, né? Ele foi responsável pelo cativeiro da Babilônia, ou seja, ele prendeu, né, ele dominou ali os hebreus ali na Palestina e vai levar eles presos para a Babilônia, e lá eles vão ficar por um determinado tempo. Correto, pessoal? Então ele vai ser responsável pelo cativeiro da Babilônia. Também vai ser responsável pela criação aí dos jardins suspensos da Babilônia, né? E também, que era um zigurate que ele vai fazer em homenagem à esposa dele, e também pela construção da Torre de Babel, aquela torre que biblicamente diz que ela queria chegar até os céus. Beleza? Então lembrou de caldeus, lembre de segundo império babilônico, e lembre de Nabucodonosor. Segundo império babilônico, Babilônia, centro político, comercial, cultural do mundo ali conhecido na época. Então era um centro político, de cultura, de comércio ali do mundo. Nabucodonosor, expansão territorial e grandes construções, conquista de Jerusalém e escravização dos hebreus, né? Cativeiro da Babilônia, fim do império, invasão e domínio dos povos persas. Os povos persas a gente vai estudar depois, que também serão povos que irão conquistar a região da Mesopotâmia. Pegou a ideia, pessoal? Então aqui, ó, cada um deles você vai tendo uma característica aí que eu citei para vocês. Prosseguindo, e aí algumas invenções deixadas aí pelos povos da Mesopotâmia. Sumérios, deixaram aqui. A escrita, né, através dessas tabletes de argila aí, escrita cuneiforme, feita com um estiletezinho que dava ideia de cuia, né? Então era essa herança que ele deixou. Um calendário, certo? Um calendário aí baseado aí na lua, né? E você observava o melhor período de plantio e o melhor período de colheita dos produtos agrícolas. A roda, né? Uma roda primitiva, você observa aqui. E um sistema de contagem, né? Que foi desenvolvido aí pelos povos da Suméria, certo, pessoal? Olha só. Com aquela mão ali, você tinha ali a sua mão esquerda com o dedo abaixado, cada pedacinho, cada falangezinha, cada divisão aí da sua mão era um determinado número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como a gente observa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a sua mão levantada, aquela ali é a mão esquerda. Então, a sua mão esquerda, né? Isso aí. A sua mão esquerda levantada, ela dava um conjunto de numerações até o número 12, certo? A sua outra mão levantada, no caso aqui a mão direita, ela tinha outro tipo de numeração, do 12. Então, esse primeiro dedo aqui correspondia ao número 12, ao número 24, 36, 48 e 60, né? Era um estilo, né? Uma forma de numeração aí, baseado no número 60. Você observa o seguinte, nosso sistema de numeração aí é o sistema de numeração decimal, né? É aquele que nós temos um conjunto de 10 números aí, 10 dígitos aí, que representa qualquer tipo de número que a gente queira representar, né? Então você tem do 0 até o 9, você tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. É o sistema de numeração decimal. São 10 símbolos, né? 10 dígitos, que com esses 10 dígitos você representa qualquer número que você quiser aí. Beleza? Então eles desenvolveram desse jeito esse sistema de numeração. E ali a região onde se encontrava a Suméria. Beleza, pessoal? Prosseguindo, na nossa próxima imagem nós temos aí o rei Sargão, né? Uma representação aí do rei Sargão de Acade, né? De Acade. Então nós temos essa figura, essa representação dele, ele que vai conquistar
a Suméria aí e vai pegar muito da cultura suméria para si e para todos os seus povos, né? O povo acádio. Após a sua morte, aí então o império vai se acabar. Então tem uma figura aqui representando ele, né? E ali a mesma figura representando o perfil dele, ou seja, ele de lado, né? E aí nós temos ele a cavalo imponente, com seu arco, com sua flecha. Prosseguindo, e aí nós temos aí a estela. A estela é esse monumento, né? Esculpido em pedra, né? E feito ali os registros aí do primeiro conjunto de leis, o Código de Hammurabi. Aqui nós temos aqui a representação do rei Hammurabi recebendo esse conjunto de leis dos deuses, né? Do deus aí que ele acreditava, né? Que ele servia. Então, na ponta dessa estela, essa estela aqui tem mais de 2 metros de altura, 2 metros de altura, né? Tem 2 metros e 25 centímetros de altura, certo? Essa estela aqui, essa representação. Está no Museu do Louvre, em Paris. Então, olha só, pessoal. Então, nós temos aqui já, logo na ponta, nós temos a representação de Hammurabi recebendo as leis dos deuses, né? O seu principal deus. E aqui, toda a inscrição, né? Todo o conjunto de leis. Era mais de 200 leis, 282 leis, quase 300 leis. Beleza? Então, vamos lá. O Código de Hammurabi impôs o princípio da lei do talião, olho por olho e dente por dente. Então, vai ser uma revolução, né? Você agora tem um conjunto de leis escritas e determinando que a sua punição vai ser tal qual, igual ao seu crime. Deu para entender? Mas tinha algumas coisas bastante interessantes. Olha só, falava sobre o quê? Relações comerciais. Então a lei do talião determinava assuntos relacionados ao quê? Ao comércio, ao matrimônio, né? À família, a relações religiosas, a relação de servo e escravo, a relação matrimonial, esposa, marido, pais e filhos, né? Ou seja, a lei do talião, ela determinava vários assuntos aí, ou seja, ela tinha leis que determinavam relações entre vários setores da sociedade. Deu para pegar a ideia? Olha só, nós temos um artigo que eu achei bastante interessante, selecionei para vocês. Aí. O artigo 129 aí do Código, né, de Hammurabi, né, a lei do talião. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Olha só, então você já tem o crime, né? Qual o crime? Se for a mulher pega em adultério, ela, que é adúltera, mais o amante serão amarrados e jogados dentro da água, beleza? A punição é essa. Porém, mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa os seus escravos. Deu para entender a relação que tinha? Uma relação conjugal, familiar, né? Entre casais, que vai ter a sua punição aí relacionada ao adultério, né? Qual a punição relacionada ao adultério? Ambos serão jogados à água, ao mar, para se afogarem. Porém, o marido pode perdoar, ele dá essa brecha na lei, beleza? Esse espaço para o perdão. E aí coloca também o quê? O monarca, a relação de rei e servos. Assim como o monarca, o rei, o soberano, pode perdoar o seu servo também, o seu escravo também. Pegou a ideia? Então era uma lei dura em determinados pontos, era bastante dura, mas ela tinha aí seus benefícios, né? As suas coisas boas também. Prosseguindo, o Império Assírio. Aí a gente observa o Império Assírio, né? Que eram importantes guerreiros cruéis, né? Decapitação, esfolando a pessoa viva, né? Estacando, colocavam as pessoas estacadas numa estaca de pau e erguiam elas ali. Deu para pegar a ideia, deu para entender o que eu estou querendo dizer, né? Olha só, então nós temos aí a representação deles como povos guerreiros, né? Representação dos reis deles aí em conflitos, a utilização do arco e da flecha, da lança, do cavalo, eram todos equipamentos de guerra que eles utilizavam aí em suas conquistas. E conquistaram vários povos ali, conquistaram praticamente praticamente toda a parte da Mesopotâmia. Beleza? E ali uma representação ali da biblioteca, né, de Nínive, né? Aqui são as ruínas da biblioteca de Nínive aí, onde foram encontradas, né, as histórias, né, a epopeia de Gilgamesh, o rei de Uruk. Beleza? Prosseguindo, o Império Caldeu. Aí nós temos o Império Caldeu, né? O segundo Império Babilônico, né? Quando você fala do Império Caldeu, você associa ele também como o segundo Império Babilônico. Assim como você pode associar o Império Amorita, pode ser chamado de Amorita, ou primeiro Império Babilônico, também o Império
dos amoritas, beleza? E aí, no Império Caldeu, segundo o Império Babilônico, nós temos aí como principal representante, lembra disso, Nabucodonosor. E aqui são os jardins suspensos da Babilônia, que ele vai fazer um jardim, né, um zigurate em homenagem à sua esposa, à sua rainha aí, homenageando ela, né? Olha só como é que é. A representação aqui é bem bonita, certo? O zigurate é aquele ali, ó. Era uma pirâmide, mas era uma pirâmide em forma de degraus. Você observa direitinho, uma pirâmide servia como templo, como biblioteca, como jardim, ou seja, tinha várias funções aí, esse zigurate, essa pirâmide em forma de degraus, beleza, pessoal? Ali uma representação teoricamente de Hammurabi, né? Apenas uma representação gráfica, não quer dizer que foi ele, mas é uma representação mostrando aí um rei como se fosse o rei Hammurabi. E ali nós temos ali o cativeiro da Babilônia, né? Que quando Hammurabi domina Jerusalém, né? Os hebreus, e leva parte desse povo ali justamente para servir de escravo aí no reino da Babilônia. Prosseguindo. E aí, pessoal, a gente encerra a nossa aula por hoje, né? Semana que vem nós iremos tratar de outros povos aí, também do crescente fértil, né? Povos do antigo chamado modo de produção asiático aí, os persas, os hebreus e aí os fenícios. A gente vai falar sobre esses povos também, beleza? Bom, correção de exercício que eu deixei semana passada. Quais as características gerais do modo de produção asiático? Terras pertenciam ao Estado, as características foram essas, viu? Impérios teocráticos, produção agrícola e pecuária de regadio, fixavam-se próximo a grandes rios, Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. Localizavam-se no crescente e fértil sociedade estamental, dividida em estamentos, né? Reis, servos, sacerdotes, escravos e tudo mais. Praticamente não existia aquela mobilidade social, né? Em alguns casos, como o caso de José do Egito, que eu falei para vocês. Segunda questão, o que significa Mesopotâmia e onde se localizava tal região? Mesopotâmia significa entre rios, uma região que se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente ela se localiza onde estão o Irã e o Iraque. Tem ali também uma partezinha no Kuwait, tem uma partezinha ali na Turquia, na Síria, mas a maioria dessa região ali era na região onde estão hoje os países do Irã e do Iraque. Prosseguindo. Terceira questão que a gente deixou. Qual era o tipo de escrita realizada na Mesopotâmia? Como e onde eram feitas? Escritas cuneiformes, eram feitas em tabletes de argila com estilete em forma de cunha. Quarta questão. O que significava agricultura e pecuária de regadio? São atividades agrícolas e pecuárias que necessitam da água dos rios para se desenvolverem. Toda a agricultura e toda a criação de animais precisa de água, mas essa daí dependia principalmente da água dos rios, por isso que era chamada assim, a agricultura de regadio, né? Eram sociedades fluviais que estavam próximos a grandes rios. Beleza? Quinta questão. Como era a religião da Mesopotâmia e como estava dividida a sua sociedade? A religião era politeísta, ou seja, tinham vários deuses, né? E sua sociedade estava dividida em castas: reis, nobres, sacerdotes, soldados, escribas, artesãos, camponeses e escravos. Os escravos não eram a maioria, certo? Eram prisioneiros de guerra, mas a maioria aqui eram artesãos e principalmente camponeses. Beleza, pessoal? E aí uns exercíciozinhos aí para não perder o costume, beleza? Olha só. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Primeiro, os assírios foram os inventores da roda, do calendário, do sistema de numeração sexagesimal. O sistema de numeração era isso aí, né? Sexagesimal, entre outros. E aí, isso é verdadeiro ou isso é falso? Né? Segunda questão, o Código de Hammurabi foi o primeiro conjunto de leis escritas que procurava regular as relações conjugais, comerciais, sociais, religiosas, entre outras. E aí, isso é verdadeiro ou isso é falso? A próxima, Nabucodonosor, o imperador caldeu, responsável pelo cativeiro da Babilônia. Isso é verdadeiro ou é falso? A próxima, o rei Sargão I foi responsável pela conquista e unificação dos sumérios. E aí?
E a próxima e última, os sumérios eram povos guerreiros extremamente cruéis. Isso é verdadeiro ou é falso? Bom, nossos referenciais bibliográficos da página 56 a 71. Não esqueça daquele like, daquele comentário aí, para a participação de vocês aí nos nossos estudos. Um forte abraço e até a próxima semana.